Olá meus amores, começando mais um vídeo pro canal, e no vídeo de hoje, gente, eu venho trazer pra vocês um assunto pouco comentado, mas muito importante, ser um vídeo de alerta pra você, mãezinha. Então, hoje eu vou falar pra vocês o que eu passei com a tal conhecida síndrome de HELP. Então, bora pro vídeo. A Lesha teve a mesma coisa que eu, que no caso foi a síndrome de HELP. Esse é um assunto que não é muito comentado, não é algo assim que é rotineiro a gente ouvir sobre essa síndrome. É tanto que eu tive sem de fato nem saber a existência dessa síndrome, né? Porque a gente escuta falar muito sobre a pré-eclâmpsia e a eclâmpsia, né? Que são pressão altas na gestação. Mas a síndrome de HELP também acontece bastante, né, nas mãezinhas que se tornam hipertensa, que adquire, né, na gravidez a pressão alta. E é um assunto que, infelizmente, ela pode ocorrer, inclusive, e assim, é um assunto muito pouco comentado. Passei por isso, mas nenhum médico parou para me explicar, para reforçar sobre isso, né? Então, assim, é um assunto muito... Eu nunca tinha ouvido falar na síndrome de HELP, e só depois que eu vi que causa morte e que quando pode acontecer bebê, né, infelizmente, é muito triste, é um assunto muito cauteloso, assim, e muito vago ao mesmo tempo, né? A gente não sabe nem como falar sobre esse assunto, porque é muito doloroso saber que uma mãe que gera um bebê tão feliz, que quer ter, conhecer, trazer a vida, que é o dom, acredito que o mais lindo e mais precioso é a vida, né? Então, assim, é muito difícil, tanto ter a notícia que uma mãezinha perdeu o seu bebezinho, que você gerou com tanto amor, quanto também mães que se vão, né? Que infelizmente, né, eu conheço pessoas que já passaram por isso, mas que eu só vim entender depois que eu passei. Até então eu nem conhecia, nunca tinha ouvido falar na síndrome de HELP, que é algo muito grave, né? Inclusive eu virei hipertensa por conta dessa gestação, gerou a pressão alta, e é isso, né? Foi muito difícil. Até hoje, assim, quando eu paro pra pensar sobre isso, eu fico muito mexida. E quando eu vi o pôster, né, de que tinha acontecido isso com a Lesha, gente, infelizmente aconteceu com ela, e infelizmente acontecem com muitas mulheres, né, no nosso dia a dia. Só que é muito ainda difícil de se falar sobre esse assunto, né? Pouco se ouve falar. E eu fico muito tocada, porque eu penso assim, isso poderia ter acontecido comigo, porque eu passei pela síndrome de HELP. Só que Deus me deu uma segunda chance de viver, né? E sobre os sintomas, eu vou explicar pra vocês o que eu passei, pra servir de alerta pra você também, pra você não passar por isso, né? Bom, gente, os sintomas que eu tive foi, de início, a minha pressão sempre foi baixa, de passar mal, realmente. E eu lembro que no primeiro mês, quando eu fui fazer o meu pré-natal, a minha pressão deu 14/8. Eu tenho a minha cadernetinha da gestante e até eu verifiquei. E não tem como esquecer, porque parece que foi ontem, né? E aí eu estranhei. A médica, no caso, perguntou se a minha pressão já era alta. Eu expliquei pra ela que não, que minha pressão nunca havia sido alta, né? Muito pelo contrário, sempre foi baixa, assim, de desmaiar. E aí, no primeiro pré-natal, tava 14/8. Quando foi no segundo, gente, mais uma vez estava alta. Eu, muito inocente, eu comentei inclusive assim pra ela: eu só posso estar nervosa ou preocupada com alguma coisa, porque em todos os meus pré-natais a minha pressão tá dando alta. E nisso foi passando o tempo, entrei no terceiro mês, entrei no quarto. Eu lembro que no quarto mês, quando eu fui fazer o pré-natal, chegou uma mulherzinha na fila, né, pra pegar as fichas, e falou assim pra mim: amiga, tu tá com quantos meses? Porque ela achou pequeno, né, a minha barriga. E aí eu comentei: com 4. Aí ela: tu acha normal? Tu tá tão inchada, isso não é tão normal não. A pessoa começou a me preocupar, né, dizendo aquilo, que não era normal, eu tá tão inchada daquele jeito, só com 4 meses, que eu tivesse muito cuidado na gestação, que poderia ser uma gestação de risco. Só, gente, que era uma senhora que tava na fila,
E eu não levei muito a sério isso na hora, porque eu pensei, as pessoas gostam de amedrontar, né? Mas tudo bem. E nisso entrei no 4º mês, e depois veio o 5º mês. Foi quando eu me separei também, né? E muita coisa acontecendo, mudanças e tudo mais. Foi quando eu passando mal, comecei a passar muito mal, não tive mais saúde, gente, não tive mais saúde. E aí entrei no 8º mês. Quando eu entrei no 8º mês, eu senti o quê? Eu senti uma dor de cabeça muito forte, que eu até hoje eu tenho medo de dores de cabeça, eu surto. Se me der dor de cabeça, eu já tenho que tomar remédio, porque quando eu lembro do que eu tive, não quero passar por aquilo, né? Pela aquela mesma dor de cabeça. E sangrei pelo ouvido por 3 dias e 3 noites, foram 4, eu acho. E aquilo já era uma hemorragia interna, né? Da dor de cabeça estava causando sangramento, e do sangramento a pressão alta, muito pressão alta, né? Pressão muito alta. Batia de 18 por 12, 19 por tanto, 20. E aí, quando eu vi que o negócio estava pegando, eu fui na maternidade, deram remédio para mim voltar para casa, né? Voltei para casa. No outro dia, fui de novo. E aí eu decidi fazer uma ultrassom para saber se o meu bebê estava bem. Foi quando a médica me falou que o peso do meu neném não aparentava ser um neném de 8 meses. Enfim, que o meu neném parecia ter 4 meses, não tinha nada de um bebê de 8º mês. Então foi aí que eu me preocupei mais ainda. E no dia seguinte dessa ultrassom que eu fiz na clínica, que foi inclusive particular, eu tive que ir às pressas para a maternidade. E quando eu cheguei lá, gente, pronto, foi só a conta. Procura alguém para acompanhar que você vai ter a neném. Mas em momento algum, obviamente, ninguém podia me alertar e ninguém podia me apavorar mais ainda, né? Mas em momento algum foi me dito que o que eu tava tendo era essa síndrome de HELP. E graças a Deus, né, que ninguém disse, porque eu acho que qualquer coisa abala e é pior. E eu lembro que na época, né, no acontecido disso tudo, a minha irmã foi comigo e quando já era para acontecer a minha cesárea, eles não me disseram logo, para não correr o risco de subir mais ainda a pressão e ali mesmo eu dar o adeus, né? Mas assim, no meu caso, eu acredito que se não fosse a mão de Deus sobre a minha vida, eu acredito que a minha filha, ela teria nascido com vida como nasceu, graças a Deus, e teria sobrevivido, e eu acho que eu poderia não ter sobrevivido, porque basicamente foi isso que o médico me falou, né? O de Lucas, ele é um médico super novo, jovem, foi ele que me atendeu na maternidade e foi ele que me encaminhou para a segunda maternidade, que foi na maternidade escola, né? Que foi onde eu nasci, inclusive. E com 6 dias de internada, eu vi ele passando pelos corredores e eu pedi até para chamar ele, conversei com ele, né? Ainda na maca, deitada, ainda tava de leito. E foi ele me falou que realmente não tiveram um cuidadozinho comigo, que eu poderia não estar ali para contar a história. Porque assim, certo que a minha bebê não aparentava, né, ser um bebê de 8 meses, não ter o quilo suficiente. Ela foi constatado o pezinho dela quando ela nasceu com 1,550 kg, depois baixou para 1,450 kg, porque pede as graminhas, né, porque nasce inchadinho, pesadinho, e depois diminui um pouco, isso é normal que diminua. Mas, apesar de tudo isso, por ser uma maternidade super renomada e perfeita, gente, acredito que quem teria talvez morrido ali teria sido eu mesma, porque a situação que eu estava muito inchada. Teve um episódio que aconteceu que eu tomava banho, minha pele coçava, ardia, queimava minhas pernas, e eu não sabia o que era. E com o tempo, né, com tudo isso que eu passei, foi que eu vim bater as peças. E também minha mãe que falou uma vez, né, que era por conta que eu coçava e cortava a pele. Mas eu tava tão inchada, mas tão inchada, gente, que onde eu tocasse a unha, rasgava. A pele super fina e sensível, muito esticada, de tão inchada que eu tava. Era muito inchada, não era pouco. Então, assim, você que tá gestante ou que pretende um dia ser mãe, tome muito cuidado com relação a esses sintomas, porque eu nasci de novo. Eu tô aqui pra contar histórias.
coisa que muitas mãezinhas muitas vezes não ficam. E é muito difícil sentar aqui e falar sobre esse assunto, porque vem um filme todo na minha cabeça de tudo que eu passei. Foi bem difícil. E nisso eu fiquei internada 6 dias, né? Eu fui pra UTI e tudo, e fiquei internada ainda 6 dias pra tentar baixar a pressão e tudo mais. Então, é um assunto puxado, que dói de lembrar. É muito difícil. Não é fácil. E nisso tudo, gente, eu fiquei hipertensa, né? E ainda na maternidade, eu tinha que tomar 7 tipos diferentes de comprimido para pressão. E teve um dia já, em véspera de alta, eu passei mal. Eu tava amamentando a bebê 11 horas da noite, né? Às 23 horas, amamentando. E tinha um relógio assim de frente, eu olhando pra lá, de repente eu não conseguia ver os números do relógio. E aí eu fiquei achando estranho e a vista começou a tremer, só que eu achava que poderia ser por conta da iluminação das incubadoras. Só que aí eu comecei a sentir a língua adormecer, comecei a sentir o braço adormecer, a metade do braço, né? E aí, nisso, já foi me batendo uma dor de cabeça, uma coisa estranha. E só deu tempo eu chamar a enfermeira e pedir pra segurar a neném, pra não cair do meu colo. E aí já me levaram pra emergência, e aí eu só lembro que eu na maca, elas colocaram remédio na veia pra agir rápido, e eu só escutava aquela voz bem longe, sabe, assim, como se fosse um peso. E a enfermeira puxando assunto, conversando sobre a neném, como é que era tudo e tal, e puxando assunto pra mim não adormecer, mas eu senti assim, eu desfalecendo. Então, eu também passei por uma experiência que eu acredito que foi Deus mesmo, sabe? Isso mesmo, depois da UTI, né, eu tive sonhos que foram coisas que eu entreguei a vida da minha filha nas mãos de Deus e a minha vida, e que eu só confiava em Deus, e eu senti o agir acontecer. Foi assim, uma coisa bem espiritual, eu acredito. Mas assim, nem todo mundo acredita nessas coisas. Talvez eu sente que pra contar, e talvez metade do pessoal que acompanha aqui o Cantinho não vai dar credibilidade pra isso que eu iria contar. Mas e assim, outra coisa que eu queria tocar aqui também no assunto, né, nesse assunto, com relação a um comentário que eu vi, né, sobre esse assunto da síndrome de HELP, de um rapaz comentando que perdeu a esposa dele, e agora eu não lembro se perdeu a filha. Se eu encontrar esse comentário eu vou deixar passando aí. E sobre o despreparo da maioria desses, né, desses médicos, desses enfermeiros que não sabem nem quando a pessoa está passando por aquilo. Eu tenho quase certeza que essa mãezinha que passou por isso e que muitas outras passam, elas se vão e não sabem sequer o que foi que houve. Sequer elas tiveram a chance de ao menos saber o que foi que elas tiveram, porque começa um pré-natal sem informação, sem ter nada, gente, de alerta, nada de informação, nada sobre nada, igual a nada. Então, assim, é uma vergonha ainda ser um assunto tão pouco comentado, essa síndrome de HELP, porque muito se falam sobre a pré-eclâmpsia e a eclâmpsia. E a síndrome de HELP é, depois de tudo isso, porta do outro mundo, gente. E é tremendo. Outra coisa que eu senti também, falando ainda sobre os sintomas, foi que no caminho, né, pra ir pra maternidade, meu corpo queimava, borbulhava como se eu estivesse numa fogueira. Já conversei com várias pessoas que tiveram filhos até prematuros, filhos do tempo, né, como eu, mães que tiveram cesáreo, tudo, nada do que eu passei, essas mães contam. Elas dizem que não passa por isso, elas passam por um calafrio, elas passam por um frio muito grande que o corpo chega a tremer. E o meu foi totalmente diferente, meu corpo ele queimava, como se eu fosse convulsionar. E foi muita pressão, meu corpo, que na hora saiu o acesso, né, do braço e jorrou sangue. Uma conta que quando viu, parecia uma torneira jorrando pelo meu pulso. Gente, eu nasci de novo, né? Então, assim, é um assunto muito doloroso de se relembrar. Não gosto mesmo. Apesar que foi o dia, o nascimento, a história do nascimento da minha filha, né? Que é pra ser um dia, assim, lindo, maravilhoso, de comemoração, de felicidade. Deus me deu realmente uma segunda chance, né? Pra viver, pra estar aqui contando história. Então, sou muito grata a Deus pela minha vida, pela vida da minha filha, por tudo que Ele tem feito na minha vida. Gente, eu vi o agir de Deus na minha vida de uma forma
que vocês não estão entendendo. Só quem passa por isso sabe. Então,